Olá, gente. A minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu amigo Fábio Araújo e nós estamos aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal. Nós estamos na série O Arrebatamento da Igreja e dentro dessa série estamos ministrando sobre as 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja, lembrando que eu já falei sobre isso no nosso primeiro vídeo, que foi sobre a igreja de Éfeso, e nós estamos agora, a igreja em Éfeso, melhor dizendo, e agora nós estamos aqui para gravar o vídeo sobre a segunda era da igreja, baseado na segunda carta às igrejas da Ásia, ou às 7 igrejas da Ásia, que é a igreja de Esmirna, tá bom? Coisas maravilhosas, importantes, você vai aprender a partir de agora sobre a igreja de Esmirna, ou em Esmirna, melhor dizendo. Olha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça o seguinte, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações e, melhor ainda, compartilhe o nosso canal para que outras pessoas sejam grandemente abençoadas através do canal Reflexão Fábio Araújo. Eu faço questão de dizer para você que o nosso canal ainda é muito novo, temos aí agora mais ou menos 1 mês e meio, aproximadamente, que nós lançamos o canal Reflexão Fábio Araújo, no intuito de abençoar as pessoas no conhecimento da palavra de Deus. Então compartilhe o nosso canal, divulga o nosso canal, queremos chegar aí a um bom número de inscritos ainda nesse mês de maio. Hoje é 18 de maio de 2020 e nós vamos falar hoje sobre a igreja de Esmirna, tá bom? Apocalipse capítulo de número 2, verso de número 8. Apocalipse capítulo 2, verso de número 8 diz: Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Estas coisas, escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, o que esteve morto e reviveu. Verso de número 9. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à cova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Eu acho muito interessante, nesta segunda fase aqui da era, das 7 eras da igreja na face da terra, falando aqui propriamente de Esmirna. Algumas coisas muito importantes e muito profundas nós vamos descobrir a partir de agora na igreja de Esmirna. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é que Esmirna, essa carta foi enviada para Esmirna de 100 a 300 anos depois de Cristo. De 100 a 300 anos depois de Cristo, melhor dizendo. Esmirna significa sofrimento ou amargura. Sofrimento ou amargura. Esmirna é identificada como uma igreja que sofreu muito. Exatamente pelos anos que é destacado aqui de sofrimento, principalmente aqui quando ele diz: não temas as coisas que tem de sofrer. Interessante que Deus ele não livrou Esmirna do sofrimento. O que é engraçado na igreja de Esmirna, lá na cidade de Esmirna, que aquela comunidade, ela não ficou isenta do sofrimento. E a gente aprende com a igreja de Esmirna que o sofrimento, ele gera amadurecimento. Quando você está preparado para o processo que Deus está enviando para você. O sofrimento, ele gera esse amadurecimento na sua vida. Então vamos aprender algumas coisas aqui. Esmirna, ela significa sofrimento. Estava passando por uma grande tribulação. Esmirna estava passando por uma grande
tribulação. Por isso, ele começa dizendo, como eu já expliquei para vocês no vídeo anterior, quando eu falei sobre a igreja de Éfeso. Ele começa falando, conheça as tuas obras. Primeiro, ele não vai deixar de falar ao anjo da igreja. Segundo, você não vai deixar de ver em todas as cartas, conheço as tuas obras. E terceiro, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essas três coisas você vai ver em todas as 7 igrejas, em todas as 7 igrejas da Ásia. Olha só, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ou seja, Esmirna era uma comunidade pobre, poder aquisitivo muito baixo, mas espiritualmente era uma igreja rica. Então fica essa dica para você que está acompanhando esse vídeo. Você pode ser pobre, financeiramente falando, mas espiritualmente o reino de Deus está disponível para você, para enriquecer você. E só abrindo aspas aqui, Romanos capítulo 14, verso 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Então, se você tem o reino de Deus na sua vida, você é rico, enriquecido pela graça de Deus. E riqueza não é sinal de prosperidade. A riqueza, segundo Deus, é a ausência de necessidade. Deus não está aqui para suprir as tuas vontades. Deus está aqui para suprir as tuas necessidades. Por isso que ele diz para Esmirna que Esmirna é uma igreja pobre financeiramente, mas espiritualmente é uma igreja rica. Conheço a tua tribulação. Ele sabia que Esmirna era uma igreja que estava vivendo um período de tribulação, um período de sofrimento. Então, a tribulação que Esmirna estava passando condizia com o significado do nome, sofrimento. O nome Esmirna significa sofrimento. E aí ele acrescenta dizendo: a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Existiam pessoas que estavam vivendo na comunidade de Esmirna, se declaravam judeus, mas eram moradores, eram casas, eram pessoas que davam espaço em suas vidas para Satanás agir. Eram sinagogas, eram pessoas que Satanás conseguiu introduzir o seu ensino no coração deles. Eram sinagogas, lugar de ensino. Sinagoga é lugar de ensino. Sinagoga é lugar de ensinamento. Então havia pessoas ali que se declaravam judeus, mas era instrumento de Satanás para influenciar pessoas negativamente. Observe bem, fazendo aqui uma aplicação pessoal, existem pessoas que mesmo vivendo em um lugar de sofrimento, ao invés de aprender, não, eles estão aprendendo o que é errado, não aprendem o que é certo. Estão no lugar de sofrimento, estão passando por provação, mas querem continuar em ser sinagogas de Satanás. Aí ele acrescenta aqui no versículo 10, não temas as coisas que você tem de sofrer. É uma igreja que já estava sofrendo e que ainda iria sofrer mais. Aí eu pergunto para você, a igreja atual, os homens que se declaram cristãos hoje em dia, eles querem sofrer? Eles aguentam sofrimento? Existem denominações no Brasil, até aqui na nossa cidade, em Feira de Santana, que sofrimento é sinônimo de derrota, que sofrimento é sinônimo de ação demoníaca, porque eles não conhecem as Escrituras. Eles conhecem as doutrinas de Satanás. Eles conhecem o ensino maligno, que são introduzidos dentro de muitas denominações que ensinam erroneamente, ensinam de maneira errada para eles. Estão sendo ensinados erroneamente. Então, as pessoas não compreendem qual o sentido do sofrimento segundo Deus. Não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. Terei tribulações de 10 dias. No tempo da igreja de Esmirna, alguns cristãos eram lançados nas arenas,
para serem mortos pelos seus inimigos. Eles eram lançados nas praças públicas e eram mortos ali mesmo. Muitos não escaparam da morte por causa do nome do Senhor. Aí ele disse: alguns de vocês vão passar por tribulação de 10 dias. Essa tribulação aqui, esses 10 dias é profético. Aqui a referência é a 10 anos. Um dia aqui é uma referência profética a 1 ano. Ou seja, Esmirna é uma comunidade que sofreu 10 anos de perseguição, que sofreu 10 anos de ruína, aonde cristãos sofreram pelo nome do Senhor, aonde cristãos sofreram pelo evangelho, lançados nas arenas para serem devorados por animais ferozes como leões, lançados nas arenas para serem devorados pelos perseguidores do evangelho daquela época. Então ele está dizendo: olha, vocês vão ter que passar, vocês terão tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Aqui eu acho muito profundo essa colocação. Seja fiel até a morte. Vocês serão levados para morrer. Vocês serão levados para a morte. E aí a gente vê uma geração covarde como a nossa, que ora a Deus, pedindo livramento todos os dias, é claro que nós devemos pedir livramento a Deus, é claro que nós devemos ser livres sim, e pedir a Deus que nos guarde e que nos abençoe, mas e quando chegar o momento? E quando chegar a hora, como foi dito pelo próprio Deus? Vocês serão provados por 10 dias e sejam fiéis até a morte. Alguns de vocês não vão voltar para casa. Alguns de vocês vão ser levados para a arena e não voltarão mais. Alguns de vocês serão açoitados e não voltarão mais. Sejam fiéis até a morte. Se a morte aparecer, não desistam. Aí eu me lembro de Azarias, Misaías, né, e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí eu me lembro de Daniel. Na cova dos leões. Homens que foram lançados na cova, que foram lançados no fogo, mas eles não desistiram, eles não negaram, eles não desanimaram, eles persistiram e perseveraram. Você está preparado para isso? Ou você está vivendo um evangelho? Ou você está vivendo um cristianismo de meia boca? Um cristianismo ensinado pelas denominações de que crente não sofre, não passa tribulações, não passa intempéries, não passam adversidades na vida. Não esqueça que tudo isso são provações que um verdadeiro cristão deve passar na face da terra. Que Deus abençoe a tua vida. Eu espero que você tenha aprendido, porque a coroa da vitória, a coroa da vida, como ele disse para Esmirna, olha, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. E para quem pensa que não vai existir uma segunda morte, está aqui a prova. Essa morte aqui é a morte espiritual. É a morte depois da morte física. Existe a morte física e existe a morte espiritual, segundo a Bíblia. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz que é dado ao homem morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Essa morte aqui que Hebreus está falando é a morte física também. Que Deus abençoe a tua vida. Eu espero que você tenha sido fortalecido e abençoado através da reflexão acerca da igreja de Esmirna. Essa é a segunda era da igreja. Uma igreja que sofre, mas que persevera até a morte. Eu sou seu amigo Fábio Araújo e não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus.